Boa noite. Saravá. Salve, Jurema Sagrada. Primeiro quero dizer que é uma honra estar aqui no Comoa hoje. Comoa é minha casa em Salvador, né? O Comoa não só é um espaço de grandes amigos, onde eu sei que eu posso recorrer quando precisar de ajuda, mas é um lugar que eu tenho muito carinho pelo acolhimento que tiveram comigo naquela época que o gurizinho veio para o Bahia, né? Aquele pai de santo que veio para o Bahia, você bem lembra, né? Eu vim programado para voltar no domingo, e aí o Mino falou assim: fica um pouquinho mais para conversar, para conhecer, para ir no curso. Tinha um curso de Exu, né? Na semana tem um curso de Exu. E aí eu fiquei um pouquinho mais, só que eu não tinha dinheiro para ficar um pouquinho mais. Eu falei: mãe, eu vou ficar um pouquinho mais. Como é a história? Você tá doido? Tu não tem dinheiro? Não, mas eu vou dar um jeito. E aí falei com o pessoal do Comoa e eles me acolheram. Eu praticamente passei uns 2, 3 dias morando no Comoa, né? Foi maravilhoso, aprendi muito, por isso eu tenho um carinho gigantesco com relação ao Comoa, a mãe Bel, a Pai Rai, a mãe Tai. A mãe Tai e a Pai Rai foram meus colegas, né, de estudo, da turma do sacerdócio também. E hoje quero falar sobre um tema muito importante, um tema que é pouco falado, por mais que seja um tema de nossa propriedade. Quando eu digo nossa propriedade, da propriedade nordestina, né? A Jurema Sagrada é não só uma cabocla, não só uma árvore, mas ela também é uma identidade espiritual, uma consciência divina que rege a nossa natureza sagrada, que está presente nos nossos encantos, que está presente nos nossos terreiros, direto ou indiretamente. Qualquer terreiro que tem um Zé Pilintra pisando lá, tem um pouquinho da Jurema Sagrada também. Seu Zé Pilintra surge na Jurema Sagrada muito antes de se tornar o Zé Malandro da Lapa. Primeiro, um processo do êxodo rural, muitos juremeiros e juremeiras da nossa região aqui do Nordeste, mais especificamente ali, Pernambuco, Paraíba, fizeram um processo de imigração para o Sul, né, procurando melhores oportunidades de vida e levando a Jurema Sagrada consigo. E o que é essa Jurema Sagrada? Eu quero pontuar algo extremamente importante para evidenciar a tamanha relevância dela. Existe na Serra da Capivara, algumas imagens rupestres, né, muito importantes para a nossa identidade cultural e indígena, principalmente. E dentre essas imagens, há uma imagem chamada de Cena da Árvore. Alguém já ouviu falar sobre isso? Bom, eu tenho um filho de santo no terreiro, Guilherme. Ele fez o doutorado dele com base no estudo da linha do tempo da Jurema Sagrada no período pré-colonial e pós. Então ele traz esse assunto para a gente e ele foi lá na Serra da Capivara estudar essa cena. Geralmente, pinturas rupestres representam imagens relacionadas à sobrevivência, né? E essas imagens relacionadas à sobrevivência estão caça, sexo, entre outras atividades de comunidade. Mas existe uma cena peculiar, de várias pessoas em volta de uma árvore, em círculo, com as mãos assim, às vezes abaixadas, como a gente bate a cabeça, sempre em volta de uma árvore. Eles começam a se perguntar: que atividade de sobrevivência é essa, de reverência ou de círculo em volta de uma árvore? E estudando a cultura dos nossos povos nativos, os nossos povos originários, os Aticum-Umã, os Puniô, os Cariri-Xocó, os Trucá, os Pancararu, né? Chucuru, que são identidades indígenas da nossa região aqui do Nordeste, nós conseguimos perceber que em todas elas existe um culto à árvore Jurema, chamando ela de Jurema Sagrada.
A Jurema tem propriedades espirituais fantásticas, né? E entre todas essas culturas e identidades, existe o ato de beber o vinho da Jurema. O vinho da Jurema é uma bebida feita com a entrecasca da Jurema preta. E essa entrecasca da Jurema preta carrega a mesma substância, que é o DMT da ayahuasca. Essa ciência, essa medicina sagrada já acontecia dentro dessas identidades indígenas, né, da nossa região Nordeste. Então, essas imagens de cena da árvore representam que a ancestralidade da Jurema está além do que aquilo que a gente consegue contar. A gente não consegue ter ideia de há quanto tempo as culturas indígenas se relacionam com a Jurema sagrada de uma forma espiritual, de uma forma energética, né? Então não dá para datar, não dá para dar uma data de há quanto tempo essa espiritualidade está vivendo aqui nessa região. E esse registro acontece apenas aqui nessa região. A gente não encontra uma outra pintura rupestre que traga essa identidade, essa representação em nenhum outro lugar do mundo. É só aqui. É só aqui. Então eu quero trazer primeiro esse assunto, esse ponto, para mostrar para vocês de onde vem essa cultura de Jurema sagrada. E ela vai se entrecruzando com o nosso processo de colonização, né? Com o processo de colonização, outras culturas vão surgindo e vão se entrecruzando com esses processos de incorporação. Entra um pouco do catolicismo, um pouco do espiritismo, um pouco da cultura africana, e isso tudo vai se entrecruzando no que a gente vai começar a ver e ouvir por aí como catimbó. Quem já ouviu falar de catimbó? Levanta a mão. É um dos nomes que se utiliza para a Jurema sagrada, né? Catimbó. Então, essa correlação da Jurema que ela tem nesse processo colonial é muito importante. E é muito importante salientar também que desde sempre, até onde nós temos registros nos diálogos com essas culturas indígenas que cultuavam a Jurema, existe transe mediúnico dentro do processo de beber a Jurema sagrada. Daí nós começamos a entender também que não há só uma ancestralidade africana no transe de guia espiritual. Há uma ancestralidade indígena também de relacionamento com os seus ancestrais sagrados. E isso é extremamente importante para nós, de entender que existem outros viés de relacionamento e transe mediúnico que vem de uma cultura indígena, né? E muita coisa vem de cultura indígena que a gente não sabe, inclusive dentro da Umbanda. Vou perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui conhece uma divindade africana? Levanta a mão. Quem aqui conhece um orixá? Levanta a mão. Oxalá, Logunã, aqui no nosso caso, né? Oxum, Oxumaré, Oxóssi, Obá, Xangô, Egrutá, Ogum, Yansan. Mas quem aqui conhece Nhanderu? Quem aqui conhece Nhandeci? Não. Quem aqui conhece Jaci? Jaci já é mais conhecido, né? Vocês veem a diferença, né? Do que nós ainda conseguimos saber, do que nós conhecemos com relação à cultura indígena e cultura africana. Então existe muito da cultura indígena que nós ainda precisamos resgatar e identificar dentro do terreiro. Um dia desse, eu estava estudando um livro chamado Guaraci Corá, do autor Cacauerá, que ele é um autor indígena que fala sobre cosmologia indígena guarani, tá? E ele conta sobre Guaraci. Guaraci é aquele símbolo que a gente usava na roupa do Pena Branca, o círculo com o pontinho no meio. Guaraci. O mistério, o mundo já era um símbolo utilizado pela cultura guarani há muito tempo. E ele fala sobre as divindades do arco-íris, 7 divindades do arco-íris, vindas de uma cultura guarani. Onde é que a gente vê isso? Nas 7 linhas da Umbanda, né? Já é uma outra correlação. Então tem muita coisa de cultura indígena e de Jurema sagrada que está dentro da Umbanda e a gente não
faz ideia. Por conta de todo o processo de aniquilação cultural que aconteceu com os povos indígenas. E olhar para a Jurema Sagrada não é só olhar para a religião Jurema Sagrada, mas é identificar identidades indígenas, cosmológicas que estão dentro da nossa Umbanda. E às vezes a gente nem sabe. Puxando um pouco mais para a parte prática da Jurema agora, a Jurema Sagrada é uma religião brasileira, de origem indígena, que se entrecruza com culturas católicas, espíritas, africanas, europeias, e resulta numa mística linda, maravilhosa, muito parecida com a Umbanda, onde as pessoas incorporam seus guias espirituais, sua família espiritual. Na Jurema, o culto de incorporação, a maneira de se relacionar com a espiritualidade por meio da incorporação, é com caboclos e mestres. Caboclos e mestres da Jurema. Então, eu vou dar um exemplo. Se a gente entende que o Zé Barqueiro, que é o teu marinheiro, começa a te acompanhar quando você vai para a Jurema Sagrada, lá ele não vai incorporar como Zé Barqueiro, lá ele vai ter que ser o mestre Zé Barqueiro. E aí nós temos mestres marinheiros, mestres beberrões, mestres benzedeiras, mestres benzedentos, mestres da força da mata, mestres boiadeiros. Todos que não se enquadram como caboclos vão se enquadrar como mestres da Jurema. Nós acreditamos na Jurema Sagrada também em Deus, Tupã, Guaraci, as divindades da Jurema, que são as 7 cidades da Jurema, assim como 7 linhas. Na Jurema também tem 7 identidades de divindades. Só que as 7 cidades da Jurema são referências às 7 árvores sagradas da natureza, entendendo que cada árvore faz uma conexão para um mundo espiritual. E eu lembro agora de Mãe Bel. Não sei se a senhora lembra, da outra vez que eu vim, a senhora falou assim: meu filho contou uma história da senhora com um guia seu, dizendo assim: minha filha, você plantou a árvore, mas você não vai aproveitar da sombra dela. E essa simbologia de árvore também está presente na Jurema Sagrada, que é um portal para a espiritualidade. É um portal de encontro com a espiritualidade. As 3 principais árvores que a gente identifica em todas as vertentes e identidades de Jurema Sagrada, que também tem vertentes na Jurema Sagrada, são a Jurema, o Angico e o Vajutá. O Vajutá, para quem não sabe, é o pau-ferro, que também é uma árvore sagrada. Cada uma delas traz uma ciência, cada mestre, cada caboclo vem relacionado a uma cidade específica, assim como na Umbanda, cada entidade vem relacionada a uma linha. Tem muitas coisas parecidas, muitas coisas parecidas. Na Jurema também se faz atendimento individual com guias espirituais incorporados para atender a comunidade. Na Jurema também se faz assentamento e tem um relacionamento com a espiritualidade por meio de assentamentos de força. Então a Jurema Sagrada tem muitas similaridades com a Umbanda, mas mais do que explicar e ficar falando sobre ela, eu quero trazer um pouco da força da Jurema hoje para vocês. Me dê minha mão, por favor. Vocês topam bater palma? Topa, pode ser? Palma de Jurema Sagrada. Jurema, minha Jurema, na rama eu quero uma flor. Jurema, minha Jurema, na rama eu quero uma flor. Jurema, Jurema Sagrada,
Se você é filho de Gerson, não deve temer ninguém. Se você é filho de Gerson, não deve temer ninguém. Não precisa explicar. Se o show chegar, Gerson vai desviar. Não precisa explicar. Se o show chegar, Gerson vai desviar. Ele vai cruzar. Ele vai em todo lugar. Ele vai cruzar. Ele vai em todo lugar. Levou feitiço do fundo do mar. Levou feitiço do fundo do mar. O Gerson quer agradecer, meu feiticeiro vem me proteger. O Gerson é o motivo mar do meu terreiro e em alto mar. O Gerson quer agradecer, meu feiticeiro vem me proteger. O Gerson é o motivo mar do meu terreiro e em alto mar. Oh, Deus sagrado. A vocês. Espero estar aqui também. Quinta-feira vou estar aqui junto com vocês, né? Aproveitando o nosso momento. Um ótimo dia para todo mundo. Meu saravá fraterno, que a Jurema Sagrada abençoe todos vocês, hoje e sempre. Que essa força da Jurema está aqui, está na nossa terra, está disponível. Que vocês possam senti-la também, tá?